Olá pessoal, dando continuidade aí do nosso assunto conjuntos numéricos, ok? Vamos nas operações com números naturais, lembrando que estamos ainda no conjunto dos números naturais, certo? Nas operações com números naturais, vamos estudar aí a primeira operação com números naturais, né? Que é adição e multiplicação, mas agora mesmo, hoje, nós vamos ver adição de números naturais. Então vamos lá, uma leitura aqui, ó. Na sequência, estudaremos as duas principais operações possíveis no conjunto dos números naturais, tá? Quando ele fala as duas principais, tá, operações possíveis no conjunto dos números naturais, tá? Ele está se referindo à adição e multiplicação, porque nesse conjunto dos números naturais, tá, as outras operações elas podem não acontecer, mas isso nós vamos ver lá nas propriedades, ok? Então, praticamente toda a matemática é construída a partir dessas duas operações, de adição e multiplicação, certo? A subtração, a consequência dela é da adição, a multiplicação, a consequência da multiplicação também é adição, a divisão é consequência da multiplicação, a potenciação é consequência da multiplicação e dessas duas as outras operações surgiram também, certo? Essas daqui são, como a gente pode dizer, são as primordiais, né? São delas que as outras operações surgiram, certo? E também elas são as inversas, as outras operações são inversas dessas, ou seja, como foi a partir dessas aqui, as outras operações apareceram, têm as suas características, tá? Mas elas estão diretamente ligadas a essas duas primeiras, certo? Então vamos lá. Adição de números naturais, né? Todo mundo já ouviu falar em adição, né? Aqui na série que nós estamos. E a adição, tá? O símbolo de adição é aquela cruzinha, ok? Essa cruzinha aqui. E adicionar quer dizer o que? Somar, juntar, reunir, tá? Objetos, coisas, números. Tá? Essa que é a ideia de adição. Vamos lá. Esse primeiro aqui conceito aqui relacionado à história, que diz o seguinte: a primeira operação fundamental da aritmética tem por finalidade reunir em um só número todas as unidades de dois ou mais números, certo? Deu para entender? A ideia aí de somar, aqui está dizendo que é reunir em um só número dois ou mais números. Por exemplo, o 3, tá? Mais o 2, colocar aqui o 3 mais o 2, nós reunimos duas quantidades, ou seja, 3 mais 2 em um só número. E em um só número, 3 mais 2 dá 5. Então nós reunimos, nós juntamos, somamos o 3 e o 2, e isso juntou em um só número, tá? Esse total aqui de 5. Essa que é a ideia, pessoal. Então vamos lá. Antes de surgir os algarismos indo-arábicos, as adições podiam ser realizadas por meio de tábuas de calcular, com auxílio de pedras e por meio de ábacos, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, tá, para a gente ver aí, olha. Antigamente ali o pessoal usava nós lá no Egito antigo, eles usavam nós em corda para contar, para somar, certo? Pedras, juntavam pedras. Aqui dá para a gente até entender que tem uma pedra mais duas pedras, né? Então o total disso daqui dá 3 pedras. Em ossos, né? Faziam o que? Faziam esses tracinhos aqui para contagem e quem sabe mais um pouquinho de tracinho para a soma, tá? Então essa aqui é uma ideia. Aqui tem o ábaco, certo? Aqui tem o ábaco, que é um instrumento matemático que muito utilizado para somar, tá? Para contar, para multiplicar, entre outros, tá? Esse daqui é o ábaco, o famoso ábaco, certo, pessoal? Vamos continuando aí. Propriedades da adição. Vamos ver algumas propriedades que tem na adição, tá? De números naturais. Lembrando que estamos estudando os números naturais, números que servem para contar, tá? Eu já falei no nosso primeiro vídeo que os números naturais nós estamos começando desde o zero e vai contando. 1, 2, 3, vai para o infinito. Tá, aqui na propriedade nós temos a primeira propriedade, que é a propriedade do fechamento. Ou seja,
a adição ela é fechada, pessoal. Como assim? Bora ler primeiro aqui, depois a gente comenta. Olha. A adição no conjunto dos números naturais ela é fechada, pois a soma de dois números naturais é ainda um número natural, certo? O fato que a operação de adição é fechada nos naturais, em N, certo? Estão lembrados? Em N, é conhecido na literatura do assunto como a adição é uma lei de composição interna no conjunto dos números naturais. Deu para entender? A adição é uma lei de composição interna no conjunto dos números naturais. O que ele está dizendo aí, pessoal, a operação é fechada, isso quer dizer, se você tem um número natural somado com outro número natural, isso ainda dá um número natural, tá? Pelo fato de você somar um número natural, por exemplo, 3 mais 4. O 3 é natural, né? O número 3 é um número natural. O número 4 também é um número natural. Quando vocês somarem os dois, 3 mais 4 dá 7. E 7 também é um número natural, certo? Ou seja, essa soma deu um número natural. Números naturais, tá? Somados e dá um número natural. Quando isso acontece, nós dizemos que a operação ela é fechada, tá? Ela é dada com a propriedade do fechamento. Quando um conjunto, quando você pega 2 ou 3, ou seja lá quanto for a quantidade de números desse conjunto, fizer uma operação e ainda der o resultado um número desse conjunto, a gente diz que essa propriedade, que esse conjunto é fechado entre os próprios elementos do conjunto, né? Tanto na escolha desses números para somar, quanto no resultado que também cai dentro do próprio conjunto, do próprio elemento do conjunto, certo? Vamos ver mais exemplos aí. Olha, aqui nós consideramos o zero como um natural. Então, quando você soma 0 mais 1, isso dá 1. Olha. 0 a gente considerou natural, 1 é natural e essa soma deu 1. Então, ó, natural, natural, resultado natural. Então, deu certo. Mais um exemplo, que o 5 é natural, mais o 8 é natural. Quando eu falo natural, é um número que pertence ao conjunto dos números naturais, pessoal. O 5 é natural, o 8 é natural, a soma deu 13. E 13 é natural, então deu certo. Ok? Tá. Continuando aí. Propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Vamos ler primeiro. No conjunto dos números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado se somarmos a segunda parcela com a primeira parcela. Ou seja, pessoal, a propriedade comutativa diz o seguinte: se a gente trocar a ordem dos números, que aqui é chamado de parcelas, tá? Numa adição, os números são chamados de parcelas. Se nós trocarmos a ordem, o resultado é o mesmo, ok? Vamos ver o exemplo aí. Olha, se você somar 7 mais 8, dá 15. É a mesma coisa que você somar 8 mais 7, que também dá 15. A ordem aqui não importa, tá? E essa ordem não importando, ou seja, quando a gente muda a ordem, isso dá o mesmo resultado. Isso quer dizer que a propriedade comutativa está valendo, certo? A propriedade de trocar a ordem e o resultado ser o mesmo é uma propriedade da adição de números naturais. Ok, pessoal? Deu para entender? Mais um exemplo aí. Tá tudo na nossa folha, lá na nossa apostila. Se você somar 23 mais 12, isso dá 35. Troca a ordem, coloca o 12 mais o 23. Não importa, isso também dá 35. Então, a ordem aí não importou. Então, a propriedade comutativa está valendo, certo? Vocês vão ver lá para frente que tem operações que, se a gente trocar a ordem, isso não dá o mesmo resultado. A divisão, por exemplo, no conjunto dos números naturais, ela não é comutativa. Se você dividir 6 para 2, isso dá quanto? Isso dá 3. 6 dividido para 2 dá 3. Ao contrário, coloca o 2 em cima e o 6 embaixo. 2 dividido para 6, isso não dá 3, certo? Isso não dá 3, pessoal. Ok? Então, a divisão, por isso que a divisão ela não é uma operação do conjunto dos números naturais, tá? Não
não em sua totalidade, porque tem resultados que não caem dentro do conjunto dos números naturais, nem toda divisão, ou seja, a operação de divisão ela não é fechada, não é totalmente fechada, certo? Vamos continuar aí. Mais um exemplo, olha, se você somar 105 mais 45, isso dá 150. E se você colocar ao contrário, o 45 e depois do 105, isso também dá 150. Então a ordem não importou, propriedade comutativa está valendo. Vamos lá, a propriedade associativa. Que isso? Que propriedade é essa? Vamos lá. A adição no conjunto dos números naturais, ela é associativa, pois na adição de 3 ou mais parcela, pode ser 3 ou mais parcela, de números naturais, quaisquer, tá? É possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com 3 números naturais, somando o primeiro com o segundo e ao resultado obtido somar um terceiro, obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Nós vamos ver isso de forma prática agora com o exemplo. Aqui, ó. Aqui está dizendo assim, se você tem um número que a gente chamou o primeiro número aqui de A, o segundo de B e o terceiro de C, certo? Se você somar primeiro o A com o B, vai dar um resultado. E depois você somar com o C, seria a mesma coisa se você não começasse somando A com o B e começasse primeiro o B com o C, ia dar um resultado e depois você somasse com o A. Isso é a mesma coisa, deu para entender? Se você somar o A com o B e o resultado disso depois somar com o C, é a mesma coisa se você somar primeiro o B com o C e vai dar um resultado e depois somar com o A. Vamos ver com números. Com números vocês pegam melhor. Olha aqui. Ó, aqui. 5 mais 9, né? Ou 9 mais 5, tanto faz, né? 9 mais 5 dá esse resultado bem aqui, 14. Tá? Aí depois somamos com o 4. 14 mais 4, 18, certo? Começamos aqui com os três números, 5, 9 e 4. Agora, começamos 9 mais 4. Primeiro 9 mais 4, repetimos o 5. Nós estamos associando agora o 9 com o 4. 9 mais 4, isso dá 13. Depois somar esse resultado, 13 com 5, também dá 18. Olha, né, que deu certo. Não precisa a gente somar na ordem que a gente quer aqui. A gente pode associar quaisquer duas parcelas e o resultado com outro número. E o resultado no final é o mesmo. Olha, mais um. Aqui nós pegamos agora o 5 com o 4 primeiro. Olha, peguei o 4, coloquei para perto do 5, tá? E somamos. 5 mais 4, tá? Deu 9. Aí esse outro 9, que é o mesmo 9, tá? Tava aqui fora, tá? O 5 mais 4 deu 9, com o outro 9. 9 mais 9, 18. Percebam, tá? Que os resultados foram o mesmo. Mesmo a gente associando a soma com parcelas, tá? Associando de forma diferente aqui. E no resultado final deu o mesmo resultado, tá? Não precisa a gente somar numa ordem prioritária. A gente soma na ordem que a gente achar melhor, que às vezes o resultado sai até mais rápido, certo? Então, mais um exemplo. Aqui, o número é o 12, o 25 e o 16. Aqui nós somamos primeiro o 12 com o 25. 12 mais 25 deu 37. Depois o resultado 37 nós somamos com 16. Está aqui, ó. 37 mais 16 deu 53. Então preste atenção. Primeiro 12 com 25. Agora bora associar de outra forma. Deixamos o 12 fora e fizemos agora o 25 com o 16. Tá? Aí então repetimos o 12. Olha aqui, repetimos o 12. Aí 25 mais 16 deu 41. E depois somando 41 com 16 deu 53. Deu para entender como deu o mesmo resultado? E mais uma associação. Tá? Pegamos agora o 12 com o 16. 12 com 16 deu 28. Aí o 25 estava lá fora. Então, 28 mais 25, 53. Percebam, né, que não importa quaisquer dois números que nós escolhemos primeiro para somar, depois soma com o número que ficou faltando e o resultado final
é o mesmo, ou seja, nesse caso aqui 53, certo? Elemento neutro, propriedade do elemento neutro. Vamos ver o que é isso, né? O elemento neutro. No conjunto dos números naturais, lembra, nós estamos estudando isso, existe o elemento neutro que é o zero, tá? Na adição, nós estamos fazendo tudo isso na adição. Pois, tomando um número natural qualquer e somado com o elemento neutro, que nesse caso é o zero, o resultado é o próprio número natural. Então, deu para entender? Nós escolhemos o número natural qualquer. Quando a gente soma com o elemento neutro, que nesse caso é o zero, o resultado é o próprio número. Acho que vocês já estão lembrados disso. Olha aí. Se nós somarmos esse número natural de n e somar com zero, dá o próprio n. É porque o zero ele não vai influenciar na soma com o n, né, com o número, porque ele é nada. Vamos interpretar aqui o zero como nada. Nada mais n dá o próprio n. Bora ver com números. Tá aqui, você tem 15 reais. Você somou com nada, continuou sendo 15 reais. Ou seja, o número 15 somado com o elemento neutro, que é zero, dá o próprio 15. Deu para entender? Qualquer número somado com zero é o próprio número, tá? Mais um exemplo aí. 100 mais zero dá 100. Né? Aqui a interpretação é que você tem uma quantidade somada com nada, continua a mesma quantidade. Tá? Então, nesse caso, o nosso zero aqui é o elemento neutro, porque ele não modificou o número que nós escolhemos para somar com ele, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí as propriedades da adição, tá? E as regrinhas que nós vimos aí passo a passo. Até mais!